Bom dia a todos vocês. Estamos mais uma vez aqui no programa Pelos Caminhos de Jesus, neste domingo que começa às 8h05 no horário do Brasil e que trata sempre das obras do Espírito Amélia Rodrigues, com psicografia de Divaldo Franco. Então, desde já, a nossa gratidão, a nossa alegria pela sua presença aqui conosco. Vamos fazer a nossa descrição? No quadro maior, nós temos a imagem que marca o programa Pelos Caminhos de Jesus, que é uma produção da TV Ediluz e que é transmitido também por outros canais, e que nós somos voluntários, somos atualmente eu, a Maria José Moraes, a Djanane Mendonça, a Cris Mascarenha, a Sinara Batista e o Matheus de Oliveira. Somos nós os voluntários que apresentando os comentários dos capítulos dos livros do Espírito Amélia Rodrigues. E nessa nossa descrição, no quadro central, estou eu, Maria José Moraes, estou aqui na cidade do Porto, em Portugal. Sou uma morena clara, tenho os cabelos curtos, uso óculos de armação escura, visto uma blusa branca de mangas curtas e um colete azul escuro. Estou num ambiente onde há um móvel com as plantas e nós estamos aqui para mais uma vez lembrar que todo o nosso programa é gravado para justamente aquelas pessoas que não puderam acompanhar em direto. Fica gravado nesse mesmo link no canal da TV Ediluz, e também para aquelas que desejam rever mais tarde. Nós temos o maior prazer de ofertar essa mensagem, esse programa, né, para que possa ser divulgada os trabalhos da nossa querida Amélia Rodrigues. Então, contamos com você para divulgar, ajudar os nossos trabalhos aqui, divulgando este programa Pelos Caminhos de Jesus. Como sempre, fazemos uma prece muito rapidinho a Jesus, nosso querido mentor, nosso querido amigo, nosso mestre, que ele nos envolva no seu amor, na sua proteção amorosa, para que este dia que logo começa seja um dia muito proveitoso, de muita saúde, de muita luz em nossas vidas. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, saudamos todos vocês que já estão aqui, que já deixaram comentário no chat. São de diversas localidades do país. Nós somos muito gratos pela sua presença amorosa. E vamos hoje apresentar o capítulo 9 do livro Dias Venturosos, de Amélia Rodrigues, com psicografia de Divaldo Franco. O capítulo escolhido é o capítulo 9, que tem como título O Libertador. Então vamos ver do que trata Amélia Rodrigues. Ela começa, como sempre, falando da paisagem, da geografia do lugar, da atmosfera espiritual que envolvia todo aquele local para receber Jesus. Então, era em Jerusalém, a capital orgulhosa de Israel, que ali se disputavam os ouropéis, que são os falsos ouros, e as vaidades humanas, ao ônus de intrigas, de bajulação, do vil comércio da corrupção moral. As festas religiosas também eram celebradas, mas elas tinham um caráter também civil e nacionalista. E eram nessas festas que os judeus demonstravam aos romanos o seu desdém por César, pelos seus deuses e por eles todos. Também havia a festa de Pentecostes, que atraía muita gente de todas as camadas, né, sociais e também de outras terras.
E estavam no ar os salmos, as hosanas, as fanfarras, os sons melódicos dos instrumentos de prata e a mistura de cores, de vozes, de animais, de pessoas nos seus arredores e também dentro do templo. Respirava-se naquela cidade a glória e a miséria, o poder e a carência, a beleza e a vilania moral. Ir a Jerusalém era sempre uma ambição máxima de todo israelita que vivesse em outras terras. Jerusalém era o pináculo da glória e o templo a felicidade total. Era naquela cidade que deveria o mestre revelar-se, desvelar-se. Fariseus se celebravam pela covardia e ostentavam aquelas vestes brancas. Tudo aparência. Já os saduceus, presunçosos, desfilavam a aparência pudica, arremetendo contra tudo na sua atormentada incredulidade. Eles nutriam-se de acusações permanentes e engalfinhavam-se em debates vigorosos, anelando pelo apedrejamento dos seus opositores. Eram, meus amigos, um verdadeiro ninho de cobras perigosas que aguardava o Mestre Jesus. Era como se um matadouro infecto esperasse por sua vítima. Mas Jesus o sabia e não se impressionava com eles, nem os temia com as suas censuras e aparências mentirosas. Mais de uma vez, Jesus os enfrentara e os desarmara, silenciara-os, levando-os à incontida fúria. E por isso mesmo, eles queriam matar Jesus. Urdiam planos, seguiam-no, vigiavam-no, interrompiam-no, esperavam surpreendê-lo em qualquer armadilha. Mas o Mestre Jesus ergueu-se diante deles e do povo e disse intemerato: não pode o filho fazer nada por si mesmo, se não vir o Pai fazê-lo. Pois tudo quanto o Pai faz, também o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo quanto faz. Mostrar-lhe-á obras maiores do que estas, de modo que ficareis admirados. Foi aí que um grito interrompeu Jesus, seguido de uma ruidosa e histérica gargalhada. Mas Jesus, sem oferecer nenhuma importância a isso, continua falando. Assim como o Pai ressuscita mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida àquele que quer. O Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho o poder de tudo julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre em condenação, mas passou da morte para a vida. E nesse momento, um senhor já idoso, barbudo, fariseu confesso, descarregou o ódio e disse: blasfêmia! Esse aí blasfemou. Diz-se igual a Deus e até maior do que Deus. Morte para esse traidor. Nesse momento, murmúrios, imprecações, empurrões toldaram a paz do ambiente. Mas Jesus ainda não havia terminado
e com a voz inalterada insistiu: digo-vos que a hora vem, e é já, em que os mortos hão de ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho o ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de julgar, por ser ele o Filho do homem. Ali naquela multidão estavam muitos cadáveres que respiravam. Eram mortos para a verdade e que estavam ouvindo-a sem a entender, quando poderiam incorporá-la e viver. Mas haviam outros mortos para os quais o Mestre também falaria. E ele diz: não vos admireis com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem praticado boas obras sairão ressuscitando para a vida, e os que tiverem praticado o mal hão de ressuscitar para a condenação. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Conforme ouço, é que julgo e o que o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E nesse momento, novo alarido e nova interrupção a Jesus. E eles berravam truculentos, né? E dizia: levamo-lo ao poste das lapidações, e passível do seu crime de morte, sem julgamento. Era assim que eles viam Jesus. Mas Jesus deixa bem claro que o julgamento está impresso na consciência de cada ser. Mesmo os mortos, ao despertarem da vida, não fugirão do estatuto divino que carregam em si mesmos. A sua defesa são as boas obras e a sua condenação, as más obras. Jesus nada pode fazer, porquanto cada qual é o seu próprio juiz, é o seu acusador, é o seu defensor. E Jesus continua dizendo, conforme as informações de Amélia Rodrigues: vós mandastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. João Batista: não é de um homem que eu recebo testemunho, mas digo-vos isto para que vos salveis. João era uma lâmpada que ardia e brilhava, e vós, por um momento, quisestes regozijar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o do João, pois as obras do meu Pai, que me deu para consumar, essas mesmas obras que faço, atestam ao meu respeito que o meu Pai me enviou. E o meu Pai que me enviou deu, ele mesmo, testemunho de mim. Aquelas palavras penetraram os hipócritas como um punhal afiado. Deus não lhes habitavam a alma. Elogiavam-se reciprocamente e repartiam homenagens inúteis entre eles. Coroavam-se de folhas de louros mortas e de metais cinzelados também sem vida. Adornavam-se uns aos outros, porque não acreditavam realmente na vida eterna. Tanto haviam mentido a respeito da imortalidade, da justiça de Deus, do seu amor, que ficaram áridos, secos, sem fé, sem Deus. O silêncio fez-se sepulcral. E Jesus
agigantando-se mais, concluiu: Vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Mas se vier outro em meu próprio nome, recebê-lo-eis. Como podeis acreditar, vós que tirais a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem de Deus? Não penseis que eu vou acusar-vos ao Pai. Outro vos acusará. E Jesus calou-se. Havia um estupor nas faces macilentas, sorrisos nos rostos sofridos, alegria nos puros de coração, esperança nos deserdados do mundo, que gritaram. Esses que prestavam atenção às palavras de Jesus gritaram: Aleluia! Exultemos e ouçamo-lo, a ele que conhece a verdade. E de fato, Jesus não acusa jamais. Ele é todo amor. Porém, Moisés, a lei que todos conhecem, apontará no tribunal da consciência quem é justo e quem é criminoso. Jerusalém era a capital de Israel. Jesus é a luz do mundo, o libertador. Então, esse texto que a Amélia nos brinda hoje, que nos faz lembrar uma passagem de João, em que Jesus diz: Eu sou a porta. O Cristo é a porta da vida abundante. E com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vejamos que a porta a que recorremos na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento de Jesus é que nós alcançaremos o caminho da verdadeira libertação. Jesus é a autoridade maior na terra, designada por Deus, graças à perfeição por ele conquistada, para dirigir a caminhada evolutiva da humanidade, orientando-a na sua libertação da ignorância, do apego às coisas materiais, a fim de transcendermos da condição de humano para a condição de angelitude. Jesus é o nosso irmão mais velho, o nosso guia, o nosso modelo, e está tão acima de nós que nos impossibilita qualificá-lo com qualquer título terreno. Ele é mais, muito mais, diferente de nós, devido à perfeição alcançada. Mas Jesus é próximo, muito próximo de nós, no amor que nos dedica, como demonstrou o seu viver aqui na terra. A realeza de Jesus é a realeza moral, fruto da sua perfeição, do seu viver segundo as leis divinas. Realeza que exerce o poder para sempre. Com autoridade, portanto, de orientar, de esclarecer, de conduzir a humanidade na conquista dos valores inseridos pelo Pai na sua obra, na sua criação, com o determinismo divino de todos nós um dia sermos perfeitos. E passaram-se aqueles dias tormentosos e outros muitos,
enquanto Jesus permanece como o libertador de consciências, conduzindo todos nós no rumo da plenitude. E cada vez mais fulgura a sua presença luminosa. Sua marca indelével firma-se na memória dos homens. Naquelas palavras de Jesus: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. E depois dele, a vivência do ser humano nunca mais foi a mesma. Sacudiu as almas e convocou para Belém a diligência dos poderosos. Jesus admoestou os desatentos, advertiu os ociosos, enfrentou os pretensiosos e arrogantes do mundo, mas convocou à responsabilidade os gozadores infrenes. Jesus instruiu os sábios e entendidos do mundo quando ele disse: o meu ensino não me pertence, e sim àquele que me enviou. Jesus confortou os desesperados quando disse: vinde a mim todos vós que estáis exaustos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus mostrou o caminho da verdadeira libertação quando disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar-se é ter, acima de tudo, discernimento espiritual. E Jesus, o libertador divino, que primeiro nos alforria, que primeiro nos liberta de nós mesmos, indicando-nos o caminho da luz celeste. A essência do seu evangelho, a solidariedade, a fraternidade, a generosidade, emancipa as criaturas de todas as origens, visto que as transforma de dentro para fora. Então esse é o convite de Jesus, o convite de libertação, da gente procurar amealhar, ajuntar dentro de nós os tesouros celestes, que são tesouros imorredouros, e não nos preocuparmos tanto com os tesouros do mundo material, do mundo terreno. Somos espíritos imortais. Viemos nus e voltaremos nus à pátria espiritual. E a nossa roupagem, a nossa bagagem, será apenas das virtudes e dos vícios que tivermos acumulados durante todas as experiências do mundo terreno. E que nós possamos entender esse convite de Jesus que nos aguarda, para que nós possamos conhecer a verdade, conhecer Deus, porque somente essa verdade, Deus, nos libertará das amarras que ainda temos, em que ainda estamos presos e que nos atrasam a caminhada evolutiva. Esse é o recado de Amélia Rodrigues nesse capítulo 9, O Libertador. E espero profundamente ter sido compreendida por vocês nessa mensagem grandiosa, para que nós possamos refletir
que a grande transformação nossa começa de dentro para fora. A enxergar o outro, a praticar o amor, a caridade, o perdão, a tolerância, a humildade, a compreensão de que o outro irmão sofre e que tem as mesmas necessidades que nós não os critiquemos, que nós não os julguemos, que nós os acolhemos para que possamos fazer alguma coisa por eles, nem que seja um pedacinho só. E que se não for diretamente com as mãos, mas que seja com o pensamento, com o coração. A oração também é caridade. Que pensemos nisso. Hoje é um domingo, um dia de estarmos reunidos com família, um dia de estarmos unidos em pensamentos em favor daqueles que nos são caros, em favor daqueles que sofrem, seja no corpo ou na alma, mas que nós nos mobilizemos a fazer algo de bom por alguém. Vamos combinar isso direitinho? Vamos fazer esse acordo conosco mesmos? E que Jesus nos aguarda, nos espera, para que nós sejamos um de seus colaboradores, ajudando o progresso da humanidade. Que todos fiquem na paz de Jesus. Que todos tenham um dia feliz, com saúde, com alegria, com a vontade de servir, de olhar para o outro e enxergá-lo como criatura divina, como nosso irmão, e saber que cada um de nós pode fazer sim o bem a qualquer outra pessoa. Vamos pensar assim? Vamos fazer isso? Então, a nossa gratidão a todos vocês pela companhia, a gratidão a esse espírito valoroso, Amélia Rodrigues, ao Divaldo Franco, médium, que nos trouxe através da psicografia esses recados de Deus, e a Jesus, que está sempre conosco, nos amparando, nos ofertando amor, estendendo seus braços para aquele grande abraço que nos aguarda em direção à luz maior. A todos vocês, o meu muito obrigada, e mais uma vez, no próximo domingo, teremos um outro capítulo aqui apresentado por um dos nossos voluntários do programa Pelos Caminhos de Jesus. A todos vocês, o meu abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.